Henrique, né? Eu tenho 30 anos, eu assino Striper nos meus trabalhos, que é um apelido que eu ganhei na adolescência, graças a uma galera, né, cara? Grupo rock and roll e aí blusa de banda, essa fase aí que minha geração teve, né? Stripe é o nome de uma banda, só pra ser claro. E aí com isso, cara, através do mesmo grupo, eu comecei a me interessar muito por tatuagem. Conhecendo tatuagem, eu vinha sair de casa, cara, pouco tempo depois, eu tinha 16 anos, 16 para 17, assim, eu comecei a me arriscar para fazer tatuagem e através disso aí, eu já morava sozinho na época, eu conheci uma pessoa que desenhava muito, cara, que tinha um traço muito expressivo, assim, de desenhos, personagens exagerados. A minha parte dentro do desenho sempre, desde criança, assim, sempre rolou, né? Eu me lembro de quando meu avô chegava em casa, isso é uma memória que eu acredito que um dia eu possa até passar para uma pintura, que era ele chegar e eu estar desenhando assim no caderno. Então isso é uma coisa que é muito marcante para mim, assim, que é um registro que eu tenho. Mas voltando lá aos 17 anos, aí a partir dessa fase com a tatuagem eu conheci esse cara que viria a ser um grande amigo, que é uma pessoa que eu tenho como referência até hoje, que através dos desenhos dele eu comecei a produzir os meus. E esses personagens dele, ele tinha uma referência de outros artistas, né? E eu lembro dele me falar, eu não tinha ideia de quem era, não conhecia, não estava dentro desse universo de grafite, né? Mas com isso, através dele eu comecei a fazer os meus desenhos, fazer minhas letras, criar, né? Acho que boa parte das pessoas que começa a fazer grafite começa pelas letras, né? E essa ideia da letra aí me veio o interesse de começar a ir para a rua também, do que estava no caderno, ampliar para a parede, e aí você descobre que no primeiro momento aquilo é bem difícil, né? Sair da mesma maneira. Mas com o passar do tempo, eu acho que como a maioria dos artistas eu fui adquirindo informação, eu fui fazendo pesquisa, né, buscando através de material diferente. Eu lembro que às vezes uma coisa que me chamava muita atenção era o cara fazer um rosto com spray, cara. Eu ficava, cara, como assim? Como ele fez e tal? Mas através disso aí, essa necessidade de buscar algo novo, de trazer algo novo para dentro da cidade, eu me lembro que no ano de 2013 que eu comecei a me inserir mesmo assim no meio grafite, né? Que eu comecei a perceber que havia necessidade de buscar algo mais. Então, eu tinha as ideias aqui dentro da minha cidade, mas eu me sentia limitado. E aí eu comecei a correr atrás de viajar e conhecer novos artistas, novos lugares. O ano de 2013 foi um ano bem marcante para mim, porque eu tive a oportunidade de viajar para outro estado que eu nunca tinha ido antes, né? E foi muito bacana também, porque foi um momento de conquista, assim, de trabalhar durante o mês inteiro e pegar aquela grana, às vezes até atrasar o aluguel, mas a grana da viagem estava guardada. Então, assim, eu considero que isso foi uma loucura, né? Mas era porque, assim, eu tinha a base de, cara, é isso que eu quero pra mim, eu quero correr atrás disso, né? E isso é muito bacana, cara. Até hoje eu converso com alguns amigos que, assim, que eu fiz durante esse período, que é você perceber, assim, velho, o quanto você está disposto, o quanto você tem amor por aquilo ali para poder ir atrás daquele objetivo, né? Material, cara, eu me lembro de um evento que eu fui no mesmo ano, que esse material foi todo de doação, né? Só que o fato de você acreditar naquilo ali, o fato de você buscar, querer, desejar fazer parte daquele universo ali, você começa a criar possibilidades, né? Então a dificuldade de ontem não é a mesma de hoje, né? E nesse período ali, eu fui construindo uma identidade, né? As pessoas que eu conheci me influenciaram muito, né? Nesse momento aí, inclusive em 2013 mesmo, foi uma época que eu tive a oportunidade de estar perto de pessoas que eu sempre admirei. E essa galera que serviu como referência, que estava nos vídeos que eu assistia,
foram as pessoas que mostraram cada vez mais assim, que eu me identificava, né? Eu comecei a perceber que eu não estava ali só por um momento, só por, eu quero participar disso aqui, fotografar e registrar. Não, eu comecei a perceber que eu fazia parte daquilo ali, né? E era muito legal a intensidade com que eu vivia aquilo era a mesma que as outras pessoas também viviam. Então eu acho que é essa verdade aí que me fez estar presente até hoje, produzindo. A partir disso aí, 2013, 2014, mais tarde eu comecei a fazer oficinas e essas oficinas me levaram a ter essa sensibilidade pelo lado da questão social também, que eu vi que não dá para só fazer grafite. O grafite ele é uma ferramenta, então através dessa ferramenta eu consigo me comunicar com as pessoas. Há pouco tempo atrás eu participei de um evento de um amigo e aí eu pintei, fiz o nome do evento e tal. E eu lembro de um rapaz falando assim, cara, que bacana, pô, ficou legal pra caramba, não sei o que. Eu falei, velho, a imagem é legal, mas o mais bacana é isso aqui, né? Amanhã ou depois esse desenho pode ser tampado, mas o que ele deixa é o que a gente tá fazendo aqui. Eu falei, como assim, cara? Eu falei, velho, o mais importante é o fato de eu estar aqui pintando e essa pintura me proporcionar a oportunidade de criar um diálogo com você, né? Então o grafite para mim, em todos esses anos, ele tem sido isso. Ele é essa ferramenta, essa abertura de porta, esse estreitamento de laço, cara. Você poder se relacionar com outras pessoas, você poder criar esses ambientes diferentes, né? Hoje você não tem como eu vou dizer, uma bolha cultural, né, velho? Como acontece em muitos casos aí. O grafite ele é universal, então ele percebe diferentes locais e dá para você estar ali em diferentes pessoas, né? Criar essa abertura. E trazendo assim aqui para a cidade, cara, mais tarde eu comecei a perceber isso no meu trabalho. Todo esse corre que eu fiz lá atrás, todo esse sacrifício que eu fiz, toda essa loucura influenciou para que eu pudesse hoje gerar um trabalho com mais sensibilidade, né? Hoje, quando eu vou atender, eu tento absorver ao máximo de informações e tentar transferir as ideias em algo que realmente é aquele espaço ou é aquela pessoa, né? Enfim, não é só uma imagem, uma questão gráfica, né? Você está fazendo um retrato de um determinado momento. É como se eu estivesse eternizando aquilo dentro daquele local. A oficina mesmo, para mim, ela é muito isso. A oficina ela é uma oportunidade de pegar um registro de uma comunidade, de um bairro, de uma rua, de uma escola, de uma classe que seja, e transferir aquilo dali para a arte, né? E esse diálogo aí é as próprias pessoas que vão fazer. Tem que ter essa sensibilidade. Referência o nado. Hard rock. Mário Sérgio Cortella, qual é a sua obra? Moreno. Meu namorado tem o cabelo preto.